O ar em Guanajuato à noite tem um peso diferente. Não é só o frio da altitude, aquele cortante que vem das montanhas. É uma coisa mais densa, como se a própria escuridão, entre aquelas casas coloniais de cores vibrantes que de dia parecem um sonho, decidisse descer e ocupar espaço. Você sente nos ombros, no peito. Eu senti na primeira noite, quando cheguei para aquela pesquisa de campo sobre arquitetura barroca. Uma bobagem. Um pretexto. A verdade começou com o Sr. Lozano, dono da posada onde me hospedei, um velho de olhos tão fundos que pareciam duas fechaduras para um quarto vazio. Ele me entregou a chave, pesada e de ferro, e segurou minha mão por um segundo a mais do que o necessário. O senhor é estudioso, não é? Daqueles que fuçam o passado, disse, não como pergunta, mas como um diagnóstico. Aqui em Guanajuato, o passado, ele às vezes fuça de volta. Uma recomendação: quando os sinos da parroquia tocarem depois da meia-noite, não saia para procurar de onde vem o som. Feche a janela. Reze, se souber. E finja que é o vento. Ele sorriu, sem um pingo de humor. Eu ri, claro. Achando que era lorota para turista, folclore de cidade do interior. Eu, o cético de São Paulo, formado em Chicago, não ia cair nessa. Anotei mentalmente, ótimo elemento local para a introdução do artigo. A primeira noite foi quieta. A segunda também. Na terceira, exatamente quando meu relógio digital marcava 0h01, o primeiro badalo ecoou. Donge. Não foi um som normal de sino de igreja, aquele grave solene que anuncia a missa. Este era mais metálico. Ressoante de uma maneira errada, como se a pancada fosse contra o próprio céu da noite, e não contra o bronze. Um intervalo perfeito, medido. Depois, outro. Donge. Meu coração, que até então batia no ritmo preguiçoso do cansaço, deu um salto. Lembrei na hora do aviso do Sr. Lozano. Finja que é o vento. Mas não tinha vento. A noite estava morta, parada. Atravessei o quarto escuro, a luz havia apagado. Notei agora um detalhe que gelou minha espinha e me encostei na janela de madeira. A rua de paralelepípedos, iluminada por poucos lampiões amarelos, estava deserta. Absolutamente vazia. Nada de turistas bêbados, nada de gatos, nada. O som vinha claramente da direção da parroquia, aquela igreja imponente, cor-de-rosa e amarela, que dominava a praça central. Sua torre alta era uma silhueta negra contra o céu estrelado. Donge. O terceiro badalo parecia mais perto. Impossível. Era só minha mente jogando truques. Decidi que era hora de provar para mim mesmo que não era um supersticioso qualquer. Peguei minha câmera digital, uma boa, com zoom potente, e um canivete, nunca se sabe, e, vestindo apenas um moletom, saí do quarto. O corredor da posada era um túnel de sombras. As portas dos outros quartos estavam todas fechadas, nenhuma luz vazava por baixo. O silêncio era total, a ponto de eu ouvir o zumbido no meu próprio ouvido. Desci as escadas de madeira que rangiam como gritos abafados e cheguei à portaria. A cadeira do Sr. Lozano estava vazia. O rádio, sempre sintonizado em uma estação de rancheras, desligado. A rua, vista da porta, era ainda mais opressora. O ar gelado queimou meus pulmões. E os sinos haviam parado. O silêncio que se seguiu foi pior. Era um silêncio ativo, expectante, como se a cidade toda estivesse prendendo a respiração. Eu estava ali, no meio da calçada, me sentindo o maior dos idiotas. Claro que não havia nada. Deve ter sido algum sistema automático com defeito, ou o vento, sim, em algum corredor específico da torre. Foi quando ouvi os passos. Clac, clac, clac. Ecos precisos de sola de sapato no paralelepípedo. Vinham da esquina à minha direita, que levava à praça principal. Passos firmes, sem pressa. Alguém andando com propósito. Um alívio bobo me inundou. Era só outra pessoa, algum morador, um policial fazendo ronda. Talvez soubesse explicar os sinos. Caminhei em direção ao sol, minha câmera pendurada no pescoço. Ao dobrar a esquina, a visão da praça iluminada pelos lampiões me pegou de jeito. Era majestosa e assustadora ao mesmo tempo, vazia daquele jeito. E os passos tinham parado. Olhei para um lado e para o outro. Nada. A fonte no centro borbulhava suavemente, o único som real. Clac, clac, clac. Agora vinham de trás de mim. Do exato ponto de onde eu tinha vindo. Me virei rápido, o coração batendo na garganta. A rua estava vazia. Os passos pararam de novo. Um suor frio começou a escorrer por baixo do moletom.
Isso não era normal. Era direcional. Como se estivessem me cercando ou me conduzindo. Tem alguém aí? Minha voz saiu fraca, engasgada, um sussurro ridículo que se perdeu na imensidão da praça. A resposta foi um novo badalo, único e devastadoramente próximo. Dong veio não da torre da igreja, que estava a uns 200 metros de mim, mas de algum lugar acima de mim, como se o céu inteiro fosse um sino. Foi quando o medo, real, primitivo, se instalou. Eu não era mais o pesquisador cético. Era um animal acuado no meio de uma clareira. A regra do Sr. Lozano ecoou na minha mente: não saia para procurar. E eu tinha saído. Virei para correr de volta à posada, meus próprios passos ecoando alto, desesperados, quebrando o silêncio sagrado da noite. Ao passar pela esquina, um movimento na periferia da minha visão me fez congelar. No beco estreito entre duas casas, de onde vinha um cheiro forte de terra úmida e flores murchas, havia uma silhueta. Era apenas um vulto escuro, sem detalhes, mas eu sabia, com uma certeza absoluta e doentia, que ele estava olhando para mim. Não senti hostilidade. Senti interesse. Um interesse antigo e paciente. Não pensei mais. Corri o resto do caminho como um louco, a porta da posada rangendo de forma obscena quando a abri. Tranquei-a com a chave pesada, as mãos tremendo tanto que mal consegui acertar a fechadura. Subi as escadas de 2 em 2 degraus e me joguei no meu quarto, trancando também aquela porta. Respirei fundo, encostado na madeira, tentando me convencer de que tinha sido uma alucinação coletiva, fruto do cansaço e da sugestão do velho Lozano. Fui até a janela, que havia deixado entreaberta, para fechá-la. E então vi. Na rua, exatamente no ponto onde eu tinha parado para olhar a praça, estava uma figura. Parada. De costas para mim. Vestia algo escuro, talvez um casaco longo ou uma capa. Não se mexia. Só estava ali, plantada. E, enquanto eu observava, petrificado, a figura lentamente, muito lentamente, começou a se virar. Não esperei para ver o rosto. Puxei a cortina e caí na cama, cobrindo a cabeça com o travesseiro, como uma criança. Os sinos não tocaram mais naquela noite. Mas os passos eu juro que ouvi, subindo as escadas da posada e parando do lado de fora do meu quarto. E ficaram ali, em silêncio, até o primeiro raio de sol clarear a fresta da cortina. Na manhã seguinte, desci para o café com as pernas bambas. O Sr. Lozano estava atrás do balcão, esquentando o café de panela, como se nada tivesse acontecido. Ele olhou para mim, e seus olhos fundos leram tudo no meu rosto pálido, nos meus olhos inchados. Boa manhã, senhor pesquisador, disse, servindo o café em uma caneca grossa. Dormiu bem com o vento? Quem era aquela pessoa na rua? Soltei, ignorando a pergunta dele. De madrugada. Parada na praça. Ele parou o que estava fazendo. O ar na salinha aconchegante, com cheiro de pão fresco, pareceu esfriar alguns graus. Pessoa? Não havia ninguém na rua depois das 11, senhor. Toque de recolher não oficial. Todos sabem. Meu corpo congelou no campanário. Os passos na escada pararam, substituídos por um silêncio pesado, gélido. A presença veio antes da visão, um frio absoluto que não vinha do vento, mas brotava das próprias pedras, subindo pelos meus tornozelos como água parada. E o cheiro, aquele mesmo do beco, terra revolvida e flores murchas, só que agora intenso, opressivo, enjoativo. Ao me virar, contra todo instinto, vi a silhueta contra o luar. Não era sólida. Era uma mancha de escuridão mais profunda, com contornos que tremeluziam como fumaça espessa. Não tinha rosto, feições, mas eu senti seu olhar fixo em mim. Era um peso físico, uma atenção ancestral e faminta. A ferramenta de ferro que usei para arrombar a porta escorregou da minha mão suada e caiu com um clunk metálico que ecoou pela torre como um grito. A silhueta reagiu. Não se moveu, deslocou-se, deslizando lateralmente alguns centímetros no ar, instantaneamente, agora perfeitamente orientada para o meu corpo. Era como se eu tivesse acendido uma luz dentro de mim. Não pensei. Virei e desci a espiral de pedras como um animal encurralado, minhas mãos raspando nas paredes úmidas, o coração batendo num ritmo de pânico puro. Não ouvi passos atrás de mim. Em vez disso, veio um único som de cima, um suspiro longo, profundo, que não vinha de pulmões. Soou como a terra de uma cova sendo aberta, um arroto do subsolo. Depois, silêncio novamente. Voltei à posada ofegante, o suor frio encharcando minha roupa. O senhor Lozano, fumando na porta, leu o terror estampado no meu rosto antes mesmo de eu abrir a boca.
Você foi à torre, ele afirmou, cuspindo as palavras com a fumaça. Entrou na sala do sineiro. É loucura pura. Ele me puxou para dentro, trancando a porta com 3 voltas na chave pesada. Trouxe o cheiro deles com você. E trouxe a atenção. Amanhã é dia 3. Ímpar. Os sinos vão tocar, e eles não vão tocar para a cidade, vão tocar para você. Virão direto para este quarto. Agora sabem exatamente onde você se esconde. Desesperado, sugere fugir, pegar um táxi para o aeroporto naquela mesma hora. Ele abanou a cabeça, uma sombra de pena profunda nos olhos fundos. Os nomes riscados no meu livro, 2 tinham passagem comprovada. Um foi interceptado no ponto de ônibus. O outro, deixou as malas fechadas no quarto. A pessoa, não. Depois que eles marcam, a cidade, depois do pôr do sol, vira uma gaiola de sombras para você. Ele então, com voz baixa e urgente, propôs um plano desesperado, um ritual antigo que seu avô contava, dos tempos em que ainda se tentava negociar com as coisas das profundezas. Um blefe. Uma encenação para enganar as entidades, fazendo-as acreditar que eu já estava consumido, que não era mais uma alma disponível no caminho. Precisaria de 3 coisas: água benta da fonte interna da igreja, não a pública, um punhado de sal grosso abençoado na quinta-feira santa, ele tinha guardado, e um objeto de ferro que tivesse tocado o sino. A ferramenta que deixei para trás servia. E o local? Onde faço isso? Perguntei, um frágil fio de esperança surgindo. Ele olhou para mim, e sua expressão era de quem dá uma sentença. No ponto cego. O único lugar onde a atenção deles é difusa, onde não procurariam uma presa. Onde o véu é tão fino que você fica quase invisível. Onde? Na torre. No campanário. Exatamente no cubículo onde você esteve hoje. O chão pareceu ceder sob meus pés. Voltar àquele lugar era uma sentença de morte antecipada. É o último lugar onde eles esperam que você vá, ele insistiu, agarrando meu braço. É um blefe cósmico. Se você fizer o ritual lá, dentro do covil deles, com os elementos, você fecha a porta para si mesmo. Como se gritasse, este já foi consumido. Este já é um de nós. Se funcionar, você se torna um fantasma para eles. Se não, ele encolheu os ombros, fatalista, bem, você já estará no destino. Economiza o caminho. A noite que se seguiu foi a mais longa da minha vida. Fiquei trancado, cada rangido do prédio era um passo no corredor, cada batida de porta longe era um chamado. Ao amanhecer, a paralisia deu lugar a uma determinação fria e quebradiça. Era um plano insano, mas era um plano. Lozano conseguiu a água e o sal. A ferramenta, eu teria que enfrentar o campanário novamente para recuperá-la. Às 23 horas do dia 3, com uma mochila nas costas e o coração na garganta, entrei na igreja deserta. A escuridão era absoluta, o silêncio, opressivo. A subida pela escada em caracol foi uma agonia de medo contido. Cada degrau era uma vitória. O campanário estava banhado pela luz fantasmagórica de uma lua quase cheia. O vento uivava um canto fúnebre. A ferramenta de ferro ainda estava lá, perto dos arcos, gelada como se tivesse passado a noite no congelador. A portinha da sala do sineiro estava aberta, um convite mórbido. Dentro, o esqueleto de Dom Felipe parecia ter se movido. Sua cabeça oca estava levemente mais virada para a entrada, como se esperasse por mim. Você voltou, a escuridão dos seus olhos parecia sussurrar. Todos voltam. Ignorei-o, acendi a vela que Lozano me deu, criando um pequeno círculo de luz trêmula e amarela. Fiz um círculo no chão de terra batida com o sal grosso, que crepitou levemente. Coloquei a ferramenta gelada no centro. Derramei um fio da água benta sobre o ferro, sussurrando as palavras em espanhol arcaico que ele me ensinou, minha voz um fio rouco de terror, este lugar já tomou seu tributo. Esta alma já não é do caminho. O som não encontra ouvido, o passo não encontra rastro. Nada aconteceu. Nenhum calafrio diferente, nenhuma luz. Apenas o frio penetrante, o cheiro de morte e o olhar vazio dos ossos ao meu lado me observando. Foi então que o primeiro badalo soou. Dom, não era meia-noite ainda. Meu relógio marcava 23 horas e 47. Eles estavam começando mais cedo. E o som não vinha exatamente do sino acima. Parecia emanar das próprias paredes de pedra da torre, como se a estrutura inteira fosse um enorme ressoador. Dom, o ritual. Tinha que terminá-lo. Com mãos trêmulas, peguei a água benta e aspergi em mim mesmo, e depois nas paredes do cubículo, pingando sobre os ossos de Dom Felipe. Minha voz se elevou,
Um sussurro desesperado. Pelo sal que preserva, pela água que purifica, pelo ferro que afasta, este lugar está selado para esta alma. Ela já pertence à sombra. Não há chamado. Não há chamado. Os sinos continuaram, um intervalo perfeito e aterrorizante. De repente, o vento que uivava lá fora parou. Bruscamente. A chama da minha vela não se moveu mais, ficando reta e imóvel como se estivesse num vácuo. A escuridão lá fora, vista pela porta, pareceu se solidificar, ficar mais espessa. E então, veio o som que o diário de Dom Felipe descrevia. O som que ele ouviu nas noites finais. Arranhados. Leves, quase musicais, arranhados na madeira podre da porta do cubículo. Do lado de fora. E um sussurro, seco como folhas mortas esmagadas, soprado pelo buraco da fechadura com uma força sobrenatural. Felipe, já é hora. O sermão vai começar. Abre a porta. Era a voz do Sr. Lozano. Mas distorcida, como se falada através de um túnel muito longo, e com uma fome por trás que nenhum ser humano poderia ter. A voz do Sr. Lozano, mas corrompida, veio da porta. Felipe, abre a porta. O sussurro era seco, faminto. Os arranhões na madeira continuavam, lentos, como uma unha sendo arrastada deliberadamente na superfície. Os sinos badalavam, e a ferramenta de ferro no centro do círculo de sal vibrava com um zumbido agudo, como um inseto metálico. O ritual não estava me protegendo, estava atuando como um farol de insolência, irritando-os. A vela apagou, sugada pela escuridão repentina. No breu absoluto, uma nova voz emergiu, perfurando meus sentidos. Era a da minha avó, morta há anos. Miguelzinho, tá escuro aqui, estou com tanto medo, me ajuda, por favor. O sotaque paulista, o tom amoroso e frágil, era perfeito. Uma onda de saudade tão aguda que parecia um soco no estômago me dobrou ao meio. Minha mão, quase por vontade própria, se moveu em direção à porta, guiada pelo instinto puro de consolar. Foi então que os ossos de Dom Felipe, sob minha outra mão, pareceram contrair-se por uma fração de segundo. Um presságio fúnebre. Puxei a mão como se tivesse tocado em brasa. Você não é ela, gritei, minha voz um rasgado na escuridão. O choro sentimental cortou-se instantaneamente. Um silêncio carregado de fúria gélida tomou seu lugar. A temperatura despencou tão rápido que meu rosto doía. A porta estremeceu sob um peso colossal, e uma rachadura longa abriu-se no painel com um estalo seco. Por ela, começou a entrar uma névoa negra, opalescente, mais escura que a noite lá fora, engolindo o pouco brilho residual. O cheiro de terra podre e flores mortas tornou-se sufocante, misturado agora ao odor metálico de sangue antigo. Os sinos tocaram frenéticos, um carrilhão de pânico. Eu estava encurralado. O blefe falhou. A última cartada veio num clarão de desespero. Se eles queriam tanto um sineiro, um guardião, eu lhes daria um. Vocês querem um condutor? Gritei para a escuridão densa, minha voz rouca de terror. Eu aceito o pacto. Mas me deem a chave verdadeira. Me deem o símbolo. Os sinos pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu foi de atenção aguçada. Da névoa negra, uma forma se delineou, uma mão feita de sombra pura e tremeluzente. Estendeu-se até mim. Na palma, repousava um objeto simples, uma chave de ferro negro, antiquada, com a ponta quebrada. Era a chave que Dom Felipe perderá. A chave que trancava a porta por dentro, tornando-a uma cela perfeita. Com um movimento rápido, enfiei o anel de prata do esqueleto no meu dedo mindinho, um ato de posse, de sucessão. Então, agarrei a chave. No instante em que a pele tocou o metal gelado, uma corrente de visões me eletrocutou, vi a linha de homens pálidos e resignados, cada um recebendo este mesmo objeto como um cetro de maldição. O sineiro não era uma vítima casual, era um pilar. Sua vida, sua sanidade esvaindo-se naquela sala, era o combustível de um equilíbrio perverso. Ele mantinha o portal estável. Era um sacrifício de sangue lento. A mão de sombra retirou-se, dissolvendo-se na névoa. A pressão monstruosa recuou. A escuridão invasora começou a escoar pela rachadura, como água suja indo para o ralo. Lá fora, no campanário banhado pela lua, um único e último badalo soou, profundo e final. Dong. Depois, apenas o vento noturno. Descia a torre cambaleante, em estado de choque. A posada estava silenciosa. Lozano estava na portaria, sua face iluminada pela luz fraca do abajur. Seus olhos foram direto para a chave na minha mão fechada, e depois para o anel de prata no meu dedo.
Uma máscara de profunda tristeza e inevitabilidade cobriu seus traços. Então ele disse, a voz sem força, você fez a escolha. Não se fechou para eles. Assumiu. É só uma mentira que eu disse para sobreviver, arguei, o pânico voltando. Para eles, uma mentira aceita é um juramento em sangue. Você é o guardião agora, Miguel. O novo condutor. Tentei ir embora no dia seguinte. Ao me afastar 5 quarteirões da praça principal, uma dor de cabeça latejante, concentrada na têmpora como uma punhalada, me derrubou. O anel no meu dedo apertou, ficando frio como gelo. A chave no meu bolso queimava com o frio que machucava. Voltei arrastando-me. Na terceira noite, não precisei dos sinos. Acordei às 0h01 exatas, meu corpo invadido por um impulso irracional e avassalador de subir até a torre. Fui. Fiquei no campanário vazio, olhando a cidade adormecida. Nenhuma silhueta apareceu. Mas eu senti a satisfação deles, uma vibração silenciosa no ar. Eu era o novo eixo. O ponto fixo. A âncora. Agora, escrevo desta pequena escrivaninha no quarto da posada que se tornou meu mundo. Lozano me dá abrigo e comida. Em troca, guardo o segredo. Observo os turistas com um olhar novo. Às vezes, fixo-me em um que olha para a torre por tempo demais, com aquele brilho perigoso de curiosidade nos olhos. E uma parte de mim, uma parte que já não é mais inteiramente Miguel, mas que carrega o eco de Dom Felipe e de todos os outros, sussurra, numa voz que só eu ouço. Sai para ver, é só subir, é só olhar. O chamado sempre precisará de uma nova voz. Uma sirene precisa de quem a opere. E eu, condenado a este silêncio barulhento, tenho toda a eternidade à minha frente para esperar pelo meu substituto. A pergunta não é se ele virá. A pergunta é quando eu, finalmente, vou poder sussurrar no ouvido dele as boas-vindas. A fronteira é um lugar de extremos. De dia, eu paso, do meu lado, é sol escaldante, concreto e a rotina frenética de quem tenta sobreviver. De noite, do outro lado da cerca, Juárez vira um organismo diferente. As luzes piscam, as sombras se alongam, e os rumores crescem como erva daninha. Eu trabalhava como motorista de entrega, cruzando a ponte internacional várias vezes por semana. Conhecia as ruas, os atalhos, os perigos. Ou pelo menos, achava que conhecia. Tudo começou numa terça-feira fedorenta. Meu caminhão de entregas quebrou num trecho deserto da estrada que margeia a zona industrial de Juárez, perto dos escombros do que um dia foi a colônia Libertad. Celular sem sinal. 2 da manhã. O deserto à noite é silencioso de um jeito que pressiona os tímpanos. Apenas o farfalhar de algum animal noturno e o vento cortante. Foi quando vi os faróis amarelos e desbotados se aproximando pela estrada vazia. Um ônibus urbano velho, daqueles modelos antigos com a carroceria verde e listras brancas descascadas. Ele reduziu a velocidade e parou ao meu lado com um suspiro de freios pneumáticos. A porta sibilou aberta. Dentro, era quase tão escuro quanto a noite lá fora. O motorista, um homem de chapéu de cowboy baixo sobre os olhos e um lenço cobrindo a parte inferior do rosto, apenas fez um gesto com a cabeça. Precisa de carona? Perguntei, desconfiado. Ônibus não circulavam naquela área, naquele horário. Ele não respondeu. Apenas apontou com o queixo para a placa de destino acima do para-brisa, linha 27, terminal norte Colônia Libertad. Meu sangue esfriou. Aquela linha era uma lenda urbana macabra entre os motoristas de caminhão. Diziam que aparecia para pessoas perdidas ou prestes a morrer. Não, obrigado, disse, recuando. Meu celular vai pegar sinal. A porta permaneceu aberta. O motorista, imóvel. De dentro, um cheiro estranho vazou. Terra úmida de túmulo, mofo de lugar fechado há décadas e um fundo adocicado de flores de cemitério. Era o mesmo cheiro da casa da minha avó depois de uma enchente. O cheiro da podridão lenta. Foi quando ouvi um gemido baixo vindo do fundo do ônibus. Fraco, humano. Alguém precisando de ajuda. A porra do meu instinto heróico falou mais alto. Tá bom, disse, subindo os degraus. Só até achar um telefone. A porta fechou atrás de mim com um clunk final. O ônibus arrancou suavemente, quase sem vibração. O interior era assustadoramente limpo, mas errado. Os bancos estavam estofados com um tecido verde-água rasgado em padrões estranhos, como garras. As janelas, sujas por uma camada espessa de algo entre poeira e fuligem, não deixavam ver nada do lado de fora com clareza. A luz interna era fraca, vindo de lâmpadas fluorescentes que piscavam em um ritmo cardíaco lento. E havia passageiros.
Uns 7 ou 8, espalhados. Todos imóveis. Um homem de terno velho, com a cabeça encostada na janela. Uma senhora com um chale cobrindo os ombros, segurando uma bolsa de palha. Um jovem com capuz. Nenhum se virou para me olhar. Nenhum se mexia. Podiam ser manequins. Sentei-me num banco vazio perto do meio, a pele arrepiada. O motorista, pelo retrovisor, parecia não ter olhos sob a aba do chapéu. Concentrei-me na placa de trás do banco da frente. Estava pichada com um símbolo que reconheci de vaga, um olho dentro de um triângulo, com o número 27 rabiscado abaixo. O símbolo de uma seita ou gangue que operava nos tempos da velha colônia Libertad, conhecida por rituais bizarros. O ônibus não seguia a rota normal. Ele virou para uma avenida escura e abandonada, ladeada por galpões com janelas quebradas. Depois, entrou em uma rua de terra que não me era familiar. Não havia placas, nem luzes. Apenas o deserto engolindo tudo. Ei, chamei, dirigindo-me ao motorista. Onde estamos indo? Isso não é o caminho para o terminal norte. Silêncio. Pare o ônibus. Quero descer. Nada. O veículo continuou, agora acelerando levemente. A paisagem pela janela suja era uma mancha escura e indistinta. Foi então que percebi, não se ouvia o som do motor. Apenas um zumbido baixo, quase elétrico, e o ruído do vento contra a lataria. O pânico começou a subir, ácido, na minha garganta. Levantei-me e fui até a porta, procurando o botão para abri-la. Não havia botão. Nem alavanca. Apenas uma superfície lisa de metal. Bati no vidro da porta. Pare o ônibus. A senhora do chale, 2 fileiras atrás, virou a cabeça. Lentamente. Seu rosto estava pálido, quase azulado sob a luz fraca. Ela abriu a boca para falar, mas só saiu um sussurro rouco, como papel sendo amassado. Não adianta, já passamos da parada, da sua parada. O que isso quer dizer? Gritei, a voz ecoando no silêncio pesado. O jovem de capuz se virou também. Seus olhos estavam fundos, com olheiras escuras. Ele apontou um dedo magro para a janela. Olhe, olhe de novo. Aproximei meu rosto do vidro sujo, esfregando com a manga. O ônibus estava passando por uma área de casas baixas, muitas em ruínas. Mas algo estava errado. As ruas não tinham nome. As casas não tinham número. E em alguns lotes vazios, onde deveria haver mato, havia portas. Apenas portas velhas, de madeira apodrecida, em pé no meio do nada, como cenários de teatro abandonados. Onde diabos estamos? Nos mapas que importam, sussurrou o homem do terno, sem virar a cabeça. Nos lugares que ficaram para trás. Nas rotas que ninguém quis terminar. O ônibus começou a desacelerar. Parou em um ponto que não era ponto, um cruzamento de 2 ruas de terra, iluminado apenas pelos faróis do veículo. À esquerda, uma placa de rua torta dizia Calle de la Luz. Não havia luz alguma. À direita, outra placa, Calle de Ouvido. O nome me deu um calafrio. Rua do Esquecimento. A porta sibilou aberta. O ar que entrou era frio e seco, carregando aquele mesmo cheiro de terra e mofo, porém mais intenso. Lá fora, apenas escuridão e o vulto distante de montanhas. O motorista, pela primeira vez, falou. Sua voz era um arrastar de pedriscos, sem entonação. Parada, encruzilhada do esquecimento. Descem os que não lembram do caminho de casa. Nenhum dos passageiros se moveu. Eles apenas olharam para mim. A senhora do chale fez um leve aceno com a cabeça, em direção à porta aberta. Um convite? Uma advertência? Eu não vou descer aqui, disse firme, agarrando-me a um poste de apoio. Me leve para a cidade. Para qualquer lugar com gente. O motorista virou a cabeça lentamente. Pela primeira vez, sob a aba do chapéu, eu vi um brilho. Não eram olhos. Eram 2 pontos de luz fraca, esverdeada, como fósforo úmido. Todos descem, eventualmente. Ele apontou para a placa de destino. A palavra Colônia Libertada agora piscava, como um letreiro de neon com defeito. O destino é final. Mas as paradas são escolhas. A porta permaneceu aberta. O silêncio era total. Então, do fundo do ônibus, o gemido que eu ouvira antes se repetiu, mais forte. Um som de dor pura. Seguido por um arrastar de pés. Alguém estava se levantando. Uma figura emergiu das sombras do último banco. Era um homem, ou o que restava de um. Suas roupas estavam esfarrapadas e sujas de terra. Ele caminhava curvado, arrastando um pé. Ao passar por mim,
Sob a luz piscante, vi seu rosto. Estava macerado, pálido, com uma expressão de confusão infinita. Ele me olhou, e seus lábios se moveram. Não, não desça. Fique no ônibus. É pior lá fora, eles te coletam. Ele tropeçou descendo os degraus e se dissolveu na escuridão da encruzilhada do esquecimento. A porta se fechou. Meu coração batia como um tambor enlouquecido. O ônibus arrancou novamente, deixando aquele lugar absurdo para trás. Agora eu estava sozinho com os passageiros silenciosos. E o destino, piscando, me aguardava. Quem era aquele? Perguntei, minha voz trêmula. Um passageiro antigo, respondeu a senhora do chale, com um suspiro. Um que não soube para onde ir. Agora ele vai vagar na encruzilhada, até o próximo ônibus passar. Se passar. E para onde nós estamos indo? O homem de terno finalmente se virou completamente. Seu rosto era sério, cansado, mas seus olhos tinham um brilho de lucidez aterrorizante. Para a Colônia Libertad. O terminal final. Onde os passageiros desembarcam para sempre. Você ainda tem uma parada antes, se tiver sorte. Se lembrar do endereço. Que endereço? Eu não escolhi isso. Todo mundo escolhe, ele disse, sombrio. Quando se perde no deserto da vida. Quando pede ajuda na hora errada. Você chamou o ônibus, jovem. Com seu medo, sua solidão, seu desejo de escapar daquele caminhão quebrado. A linha 27 atende chamados específicos. O ônibus mergulhou em um túnel de escuridão total. As luzes internas piscaram e morreram. Na penumbra, senti, mais do que vi, os outros passageiros se voltando para mim. O cheiro de terra úmida ficou insuportável. E, no reflexo sujo da janela, vi uma figura alta e magra em pé no corredor, atrás do meu banco. Ela não estava lá quando as luzes se apagaram. Uma voz gelada, que não era de nenhum dos passageiros, sussurrou bem atrás da minha orelha, trazendo um sopro de ar congelado. Próxima parada, o endereço da sua primeira casa. Você ainda se lembra do número? O sopro congelado do cobrador paralisou-me. Ele perguntou pelo número da minha primeira casa. Não respondi. A senhora, Dona Rosário, fez um gesto sutil, não diga, não olhe. O ar no ônibus ficou gelado. O ônibus entrou nos liminares, bairros espelhados e abandonados, congelados no tempo, suas janelas vazias como olhos cegos. Parou na Calle Fresno. O cobrador, uma figura alta de sobretudo e chapéu, apareceu à porta. Alguém possui memórias de verões aqui? Perguntou, sua voz um arrastar de seco. Silêncio total. Ele deu um passo para dentro, o cheiro de terra úmida e cobre intenso, envolvendo-me como um cobertor pesado. Você segura suas moedas com força. Mas todo mundo paga, eventualmente. Ele se virou para Dona Rosário. Seu jardim ainda espera. Tem a moeda certa? Ela ficou lívida, os dedos contraindo no chale. Ele sorriu com um som de rasgo e desceu. O ônibus partiu. Ele quer o endereço do meu jardim feliz, sussurrou ela, chorando. Se eu der, esqueço tudo. Se não der, o terminal me aguarda. Um cheiro de química ácida e fumaça queimada invadiu o veículo. O homem de terno alertou, sombrio, são os arredores da Colônia Libertad. A rota final se aproxima. Sinta o ar ficar pesado. O desespero voltou. O terminal significava tornar-se parte das ruínas ou combustível para o ônibus. Paramos na avenida, álbum de família. Postes com fotos penduradas balançavam, sussurrando. O cobrador apontou para mim. Tem uma foto para dar? Um nome para esquecer? Isso cobra muita distância. Uma foto minha com meu pai, antes dele sumir. Era uma tentação doentia. Abri a boca para falar. Dona Rosário gritou, não. É armadilha. O cobrador virou-se, furioso. Estalou os dedos, um som seco de ossos quebrando. Ela caiu, agarrando a cabeça, um grito abafado. Minhas rosas, o cheiro, está indo. Ela estava apagando à força. Levantei, desafiador. Pare com isso. Deixe ela. O cobrador fixou-me, os pontos de luz em seus olhos brilhando. Então você paga a dívida dela? Oferece uma memória? Olhei para ela, sofrendo no chão, e depois para as fotos fantasmagóricas. A Casa Amarela. 2814 Rua das Acácias. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Uma foto de uma casa amarela voou para a mão dele e desbotou, tornando-se branca. Um vácuo doloroso e frio abriu-se no meu peito. A imagem da minha infância virou um borrão sem cor. Pedágio aceito. Rosário está livre.
Passageiro novo, ganha tempo. Leve-o ao ponto de interrupção. Ajudei Dona Rosária. Ela tremia, olhando para mim com uma gratidão devastada. Você não devia. Agora ele tem um pedaço seu. Ele nunca esquece uma dívida. O ônibus acelerou, rumo às luzes reais da cidade. O homem de terno explicou rápido. Ponto de interrupção é uma brecha, onde esta linha fantasma cruza com uma rota real. Sua única chance. Tem que descer exatamente na hora. E rezar. O motorista anunciou, monótono, ponto de interrupção. Porta abre por 3 segundos. Prepare-se. O jovem de capuz sussurrou, urgente. Corra. Não olhe para trás. Não importa o que ouvir chamando. Corra para as luzes e nunca olhe para trás. O ônibus parou com um rangido final. A porta abriu com um suspiro. O ar noturno era normal, fresco, sem o peso da morte. À frente, o brilho dourado de um posto de gasolina 24 horas. Pulei. Meus pés encontraram o asfalto áspero da estrada real. A porta fechou atrás de mim com um clunk definitivo. No último instante, vi o rosto do cobrador contra o vidro, uma superfície lisa e pálida, com 2 buracos negros e um sorriso largo e impossível de dentes finos e escuros. Ele acenou com um dedo longo e ossudo. O ônibus desmaterializou-se na escuridão, sem ruído. Corri em direção às luzes, soluçando de alívio e terror. Apenas silêncio atrás de mim. E talvez, só talvez, um sussurro cortado no vento. Até a próxima vez, passageiro, todo mundo paga. Corri até o posto, a luz fluorescente me cegando de alívio. O atendente me emprestou um telefone. Chamei o guincho e paguei para ele me levar de volta ao caminhão, me recusando a ficar sozinho. Em casa, a normalidade parecia uma farsa. Um vazio físico doía no peito onde a memória da casa amarela fora arrancada. Encontrei a foto com meu pai, Raul. O nome eu ainda lembrava. Mas a casa ao fundo era um borrão sem sentimento. A paranoia se instalou. Ônibus velhos me davam calafrios. O som de freios pneumáticos travava minha respiração. Pesquisei obsessivamente. A linha 27 desapareceu em 1987 com 22 pessoas. A colônia Libertad foi demolida. Fóruns falavam de uma seita, a Irmandade do Olho que tudo vê. Um ritual que deu certo demais. Sonhava toda noite com o ônibus e o cobrador oferecendo o nome do meu pai em troca do esquecimento. Fui aos escombros da colônia ao meio-dia. Um terreno baldio. No centro, uma placa enferrujada, aqui repousam os passageiros da linha 27. O caminho permanece aberto. O vento mudou. Um sopro frio subiu do chão. O cheiro, terra úmida e flores mortas. A brecha estava ativa. Saí correndo. Compreendi, era uma infecção. Eu estava infectado. Uma semana depois, o mesmo caminhão enguiçou em uma estrada deserta, à meia-noite. Desta vez, uma van branca parou. O motorista, homem comum, ofereceu ajuda. Entrei, aliviado. Então vi o pingente no retrovisor, o olho dentro do triângulo. Ele me olhou. Olhos vazios, mortos. O cobrador avisou. Sua dívida está em aberto. Acelerou. A paisagem desfocou. A Irmandade gerencia o caminho. Você precisa fechar o ciclo. Portas travadas. A van mergulhou na escuridão. Quando a visão voltou, estávamos em uma rua de terra, entre ruínas. A colônia Libertad noturna. À frente, um terminal decadente. E o ônibus. Linha 27. A van parou. A porta destravou. Das sombras, o cobrador emergiu. Na mão, uma chave velha e a foto em branco da minha casa. Sua voz ecoou na minha mente. Última oferta. A chave para esta linha, em troca do nome final. O nome do pai. Deixe-o aqui. Torne-se o condutor. Escravidão com volante. Ou descer e virar uma sombra. Ele esperava. Olhei para o papel branco. Para a chave. Para o ônibus. E para dentro, para o último nome quente, Raul. Escolha. A aceitação, amarga, desceu sobre mim. Eu aceito, disse, minha voz firme. Um tremor de satisfação percorreu o cobrador. O nome. Raul, sussurrei. E cuspi a palavra na poeira aos pés dele. Fica com ele. Mas ele nunca foi só meu paradar. O cobrador congelou. A ofensa do meu gesto o desequilibrou por um segundo. Naquele instante, não peguei a chave. Dei um passo rápido, contornei a van e corri em direção ao terminal. Para a porta traseira do ônibus. Gritos e um rosnado atrás de mim.
Alcancei a porta traseira. Trancada. Passos se aproximando. Chutei a fechadura com toda a minha força. A madeira podre e o metal cederam com um estalo. A porta abriu para a escuridão. Pulei para dentro e forcei a fechada. O cobrador chegou. Bateu. O ônibus inteiro tremeu. O vidro trincou. De repente, as luzes internas acenderam, piscantes. Eu estava no fundo do corredor. À frente, a cabine do motorista fantasma. E os passageiros apareceram. Dona Rosário, o homem de terno, o jovem de capuz. Outros. Todos olhavam para mim, com expectativa. O motorista fantasma falou, sua voz um eco. Você violou a porta traseira. Quebrou o ciclo. Nenhum passageiro faz isso. O som do cobrador fora ficou distante, abafado. O que isso significa? Perguntei. Dona Rosário sussurrou. Você não é mais passageiro. Nem condutor. É uma anomalia. Uma pedra no mecanismo. O motorista. O sistema não pode processar uma anomalia. Deve expeli-la. Ou assimilá-la por força, o que custa mais do que vale. Olhei para os rostos cansados. E vocês? Estamos em processamento, disse o homem de terno. Pagamos partes de nós a cada parada. Até não sobrar nada. Aí, recomeçamos. É o ciclo. O cobrador deu um último golpe e então o som cessou. A pressão diminuiu. O motorista anunciou. Anomalia detectada. Protocolo de ejeção irreversível. Destino, ponto zero. O vazio entre os caminhos. O ônibus começou a se mover. As janelas ficaram pretas. Vibrava, um ruído agudo tomando conta. Os passageiros ficaram translúcidos, dissolvendo-se. O que está acontecendo? Gritei. Está nos levando com você, disse Dona Rosário, sua voz sumindo no zumbido. Para o ponto zero. O fim de todas as linhas. O esquecimento total. É a única maneira de apagar uma anomalia, apagar tudo ao redor. O barulho atingiu um clímax ensurdecedor. Luz branca, cega, invadiu tudo. Não havia mais nada. Apenas branco e silêncio. E então, um impacto seco. Acordei de cara no asfalto. Luz do dia. Beira de uma estrada movimentada em El Paso. Carros passavam. Levantei-me, dolorido, confuso. Nada de terminal. Nada de colônia. Apenas a cidade real. No bolso, um objeto. A chave de ferro negro. Quebrada ao meio. Desde então, não sonho mais. O cheiro desapareceu. A memória da casa é um vazio quieto, uma cicatriz. Mas às vezes, quase adormecendo, ouço o som distante de freios pneumáticos. E uma voz, talvez de Dona Rosário, talvez do vento, sussurra. Obrigado pela carona, até o fim do caminho. Puebla é uma cidade linda, daquelas que você vê em cartão postal. Igrejas barrocas, fachadas de talavera, um centro histórico que parece parado no tempo. Mas como todo lugar antigo, ela tem suas raízes podres. Suas fundações escuras. E eu, Ramon Silva, pedreiro há 20 anos, fui contratado para ajudar na reforma de um casarão colonial gigante na rua 5 de Maio, um daqueles que deve ter umas 10 camadas de tinta e história. O trabalho era pesado, mas bem pago. A ideia era transformar o lugar num hotel boutique. No primeiro dia, o encarregado, um sujeito chamado Valente, nos reuniu no pátio interno abafado. Olha, galera, esse trem é antigo, tá? Qualquer coisa estranha que vocês encontrarem, azulejo diferente, alicerce torto, qualquer coisa, me avisem. Não mexe, não quebra, só avisa. A última turma que trabalhou aqui, bem, teve uns acidentes. Coisa boba. Ele não pareceu achar nada bobo. Seus olhos evitaram os nossos. Os primeiros dias foram normais. Ruído de marreta, poeira de séculos no ar, o cheiro forte de cal e mofo. A parte mais tensa era o porão. Era baixo, úmido, com paredes de pedra tão grossas que abafavam qualquer som da rua. A luz de iluminação provisória criava sombras densas nos cantos. A missão era avaliar a estrutura e ver se dava para expandir, criar uma adega. Foi o Jorginho, o mais novo da turma, quem deu a primeira cutucada com a marreta num ponto que soou oco. Diferente. Um som seco, de vazio profundo. Valente foi chamado. Ele observou, mordendo o lábio. Tenta ali, de leve. Com mais alguns golpes, um pedaço da pedra cedeu, revelando não terra, mas escuridão. Um buraco do tamanho de um tijolo. Um ar gelado e estagnado saiu de lá, trazendo um cheiro que parou o trabalho de todo mundo.
Não era mofo. Era mais antigo. Era o cheiro de pedra fria, de metal oxidado, incenso. Incenso velho, de décadas. Valente pegou uma lanterna e enfiou pelo buraco. Putz, ele disse, baixo. É um túnel. A notícia correu. Em cidades coloniais como Puebla, túneis secretos não são lenda, são fato histórico. Usados para contrabando, para fugas, para cultos. A curiosidade bateu, mas o medo também. Valente chamou o dono da obra e um cara do patrimônio histórico. Decidiram que um de nós, o mais experiente, no caso, eu, desceria com uma câmera no capacete para dar uma olhada inicial, junto com o representante do patrimônio, um senhor magro e sério chamado Dom Emiliano. Amarraram um cinto de segurança em nós, alargaram o buraco o suficiente para uma pessoa passar, e descemos por uma escada de corda. O ar gelado era de cortar a pele, mesmo com o calor de cima. A lanterna do capacete cortou a escuridão. Não era um túnel simples. Era uma passagem abobadada, de tijolos antigos perfeitamente encaixados, alto o suficiente para um homem passar em pé. Estendia-se para ambos os lados, perdendo-se na escuridão. O chão era de terra batida, com marcas de arrasto. E as paredes tinham marcas. Símbolos esquisitos, meio indígenas, meio cristãos, rabiscados com carvão ou algo escuro. Cruzes invertidas ao lado de serpentes. Olhos dentro de triângulos. E números. Sempre números romanos. 7ª, 13, xxi. Dom Emiliano ficou hipnotizado, tocando os símbolos com luvas. Isto é anterior ao período republicano. Possivelmente do início da colônia. Mas estes símbolos não são católicos puros. É uma sincretização muito estranha. Uma heresia registrada em pedra. Heresia? Perguntei, o eco da minha voz se perdendo no corredor. Cultos de fundo de quintal. Adoração a entidades mais antigas. Dizem que em Puebla, os franciscanos tiveram que exorcizar não só templos indígenas, mas o próprio solo. Um calafrio que não era do frio me percorreu. Continuei filmando. Andamos uns 20 metros para a esquerda. O túnel fazia uma curva suave. E foi então que ouvimos. Era um sussurro. Muito baixo, indistinto, como o farfalhar de folhas secas em um canto distante. Parecia vir das paredes. Parei. Dom Emiliano parou também, sua respiração presa. Você ouviu? Ouvi, sussurrei. É o vento? Não há vento aqui. Sua voz era tensa. O sussurro parou. Trocamos um olhar e decidimos voltar. O clima tinha mudado. O lugar não era mais uma curiosidade arqueológica, era uma cova. Na superfície, o relatório foi otimista. Decidiram que um time especializado viria no dia seguinte. Nós, os pedreiros, fomos dispensados mais cedo. Valente nos pagou em dinheiro vivo, um brilho estranho nos olhos. Amanhã tem gente qualificada para isso. Esquece o que viram, tá? É só um buraco velho. Mas não era. Naquela noite, no meu quarto de pensão barata, os sussurros voltaram. Não eram altos. Eram como pensamentos intrusivos, vozes de outras pessoas surgindo na borda da minha consciência no momento entre a vigília e o sono. Palavras em um espanhol arcaico, cantaroladas, o preço da luz é a sombra que fica, o preço do sangue é a porta que abre. Acordei suando, com o coração aos trotes. Era só estresse. Tinha que ser. No dia seguinte, a equipe especializada era um cara só, o engenheiro-chefe, Eduardo Montenegro. Um carioca que morava no México há anos, durão, prático, com zero paciência para historinhas de fantasmas. Ele desceu, ficou uma hora, subiu com o rosto sério. É estruturalmente sólido. Rede antiga de drenagem, provavelmente. Vamos mapear e selar. Nada de especial. Mas seu tom não combinava com suas palavras. E durante o dia, notei que ele ficou olhando para o buraco da escada com uma fixação preocupada. O trabalho continuou em outras partes da casa. Mas o porão, aquele buraco escuro, virou um tumor no canteiro de obras. As pessoas evitavam passar perto. O Jorginho começou a faltar, dizendo que estava com febre. Outro pedreiro, o velho Paco, homem de poucas palavras e menos medos, foi encontrado sentado no chão do porão, encarando o buraco, murmurando algo sobre vultos se mexendo na escuridão. E as vozes, elas não pararam. Agora, durante o dia, com o barulho das ferramentas, elas vinham como um zumbido de fundo. Às vezes, como alguém chamando seu nome de longe. Eu virava, e ninguém estava lá. Os outros também confessavam, em sussurros, durante o cafezinho,
Tu também ouve, né, Ramon? Parece minha mãe me chamando para jantar, e ela tá morta há 10 anos. A gota d'água foi com o Montenegro. 2 dias depois de sua inspeção, ele me pegou no canto do pátio, longe dos outros. Seu rosto, normalmente corado, estava cinza. Ele cheirava a uísque às 10 da manhã. Silva, preciso falar com alguém que não me ache maluco. Fala, chefe. Ele engoliu seco. Quando eu estava lá embaixo, mapeando a voz, ela não sussurrou. Ela falou. Claro. No meu ouvido. Ele olhou em volta, paranoico. Ela me chamou por um apelido. Dudu. Ninguém me chama assim desde que eu tinha 5 anos. Minha avó me chamava. Depois, ela começou a falar coisas. Coisas da minha infância que eu nem lembrava. O nome do meu cachorro. O cheiro do bolo que ela fazia. E então, ela fez uma oferta. Que oferta, Montenegro? Disse que sabia onde meu irmão estava. A voz dele trincou. Meu irmão desapareceu quando eu tinha 12. Nunca acharam. Nunca. E a voz, ela disse o nome completo dele. E disse, ele está aqui. Quer vir buscar? Um silêncio pesado caiu entre nós. O burburinho da obra parecia vir de outro mundo. O que você fez? Perguntei, em um sussurro. Eu corri. Subi a escada como um desgraçado. Ele esfregou o rosto. Mas a voz não para, Silva. Ela fica no meu ouvido. Baixinha. Constantemente. Me oferecendo coisas. Me contando os segredos dos outros. Ela sabe coisas. Naquele momento, soubemos que não era histeria coletiva. Era algo direcionado. Predatório. Algo lá embaixo estava pescando, usando iscas personalizadas. A ordem veio do dono, via Valente, selar o túnel imediatamente. Não esperar por ninguém do patrimônio. Entulhar e concretar. Trabalho para nossa turma. Ninguém quis descer. Foi oferecido um bônus absurdo. O dinheiro falou mais alto que o medo, por enquanto. Descemos, eu, o velho Paco e mais 2. A missão era colocar uma tela de aço, uma estrutura de madeira e começar a jogar concreto pelo buraco. O ar gelado parecia ainda mais hostil. As lanternas tremeluziam. Estávamos trabalhando rápido, em silêncio, quando o Paco parou de martelar. Ele estava olhando para o fundo do túnel, na direção oposta a que Dom Emiliano e eu havíamos explorado. Ramon, ele chamou, a voz rouca. Vem cá. Aproximei-me. Ele apontou sua lanterna. Na parede, a uns 50 metros de onde estávamos, havia uma porta. De madeira pesada, reforçada com ferro, meio podre mas ainda inteira. E ela estava, entreaberta. 1 centímetro, não mais. Nós não tínhamos aberto aquela porta. Não era para ter porta ali no mapa do engenheiro, disse um dos outros pedreiros, a voz trêmula. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, as vozes começaram. Não mais sussurros. Eram vozes claras, distintas, vindas de dentro do túnel, de trás daquela porta. Várias vozes. Homens, mulheres, crianças. Falavam em coro, num espanhol cantado e antigo. A porta já está aberta, a luz já foi convidada, o preço já está sendo pago, em memórias, em saudades, em nomes. E então, uma voz separou-se do coro. Era doce, juvenil, e falou direto, como se estivesse ao meu lado. Ramon, por que você esqueceu as flores no túmulo da sua filha? Ela sente frio, papai. O mundo desabou. Minha filha, Clarita, morta aos 6 anos, há uma década. Eu tinha faltado no aniversário de morte dela no mês passado. Estava trabalhando. Como aquela voz sabia? Um grito ecoou pelo túnel. Não era humano. Era de um dos pedreiros, que largou suas ferramentas e saiu correndo para a escada, aos berros. O outro seguiu, em pânico. Fiquei ali, paralisado, olhando para a porta entreaberta, a voz da minha filha morta ainda ecoando na câmara de pedra. O velho Paco me puxou pelo braço, sua mão forte como um torno. Sai daqui, filho. Isso aqui não é lugar dos vivos. É um convite. Ele me arrastou até a escada. Subimos. Quando saímos, o buraco parecia respirar aquele ar gelado e cheiroso para fora, como um último suspiro. Valente, branco como a cal, ordenou que começássemos a jogar o concreto, imediatamente. Olhamos uns para os outros, eu e Paco, suados e aterrorizados. O concreto começou a descer, o som úmido e pesado abafando tudo. Mas mesmo sobre o barulho, juro que ouvi, vindo das profundezas que estávamos selando, um último sussurro, claro e direto.
Até amanhã, Ramon. Traga flores. O concreto selou o túnel com um ronco final. Mas o sussurro, até amanhã, Ramon. Traga flores, ficou preso na minha mente. O velho Paco me encarou, seus olhos carregados de um saber temeroso. O dia foi um pesadelo. Valente fumava sem parar. O engenheiro Montenegro não apareceu, disseram que passou mal. Sabíamos a verdade. Ao chegar na pensão, um ramo de cravos murchos e sujos de terra estava na minha porta. O cheiro doce e nauseante se misturava ao odor de terra molhada. Não dormi. A voz que usava a da minha filha repetia: sente frio, papai. No dia seguinte, o clima na obra era de velório. Os homens trabalhavam em silêncio, evitando o porão selado. A ausência do Montenegro pesava. Soube que ele fora internado, catatônico. À tarde, o Jorginho, o garoto que deu a primeira marretada, parou de trabalhar, estático. Tão cantando, uma música de ninar, sussurrou, com um sorriso vazio. É a minha avó. Ela tá me chamando. Diz que é só abrir a porta. Abrir a porta. As palavras caíram como uma sentença. Paco e eu trocamos um olhar de horror. As vozes atravessavam o concreto. Jorginho caminhou, sonâmbulo, para a escada do porão. 2 carpinteiros o seguraram. Ele lutou com uma frieza assustadora. Ela tá esperando. Deixa eu ir. Eles querem mais um. Desmaiou. Valente cancelou o trabalho. A obra estava amaldiçoada. Paco me levou a uma taverna escura. Falou baixo. Meu avô contou histórias desses túneis. Eram de um culto, a congregação do sombreamento. Acreditavam que a verdade estava nas profundezas. Ofereciam memórias, emoções fortes, a voz da terra. Depois, ofereciam as próprias pessoas. A voz da minha filha. É o jogo deles. Ela pesca com a isca de cada um, culpa, saudade. Seduz. Quando você cede, sua essência é consumida. Seu corpo vira um zumbi nos túneis. A revelação foi um soco. E o túnel que selamos? É só uma entrada. A rede cruza a cidade. Selar uma é fechar um dedo num dique. A pressão aumenta em outro lugar. As vozes já têm o seu gosto. Ramon. Fujo de Puebla? Minha mulher ouviu os sussurros. Fugimos. Ela ficou obcecada por buracos. Um dia, sumiu. Encontraram-na morta no fundo de um poço seco. A conexão não se quebra com distância. O desespero era total. Então é uma sentença de morte? Talvez haja um jeito. Perigoso. Os cultistas usavam um amuleto de obsidiana cega, que nunca viu a luz. Dizia-se que criava um silêncio, absorvia os sussurros. Onde encontro? No mercado de La Sombra. Só abre de madrugada. Vendem artefatos de lugares amaldiçoados. Era um plano desesperado. Mas era a única tábua. Naquela noite, fui a um depósito abandonado. O mercado era uma reunião de sombras. Encontrei uma anciã. Contei o que precisava. A pedra do silêncio cego, para tapar os ouvidos da alma. Caro. Paguei quase tudo por um pingente de obsidiana negra e opaca, preso a uma corrente de ferro. Gelado, sugava o calor dos meus dedos. Como uso? Contra o peito. Sempre. E não acredite no primeiro silêncio, advertiu ela. Às vezes, eles ficam quietos só para você baixar a guarda. Voltei. O pingente pesava contra o externo. Pela primeira vez, a voz da minha filha estava abafada. Um alívio doentio. Cai no sono. E sonhei. Com um silêncio opressivo. Estava no túnel, mas as paredes eram de obsidiana, refletindo minha imagem distorcida. No fim, a porta estava escancarada. Dentro, escuridão e um frio que queimava. Acordei com um choque, o pingente queimando minha pele. A proteção tinha um preço, não expulsava a presença. A concentrava. Olhei pela janela. Madrugada escura. Em frente à pensão, sob um poste de luz que piscava, uma figura alta, envolta em um manto escuro. Parada. Esperando. Ela levantou a cabeça. Sob o capuz, não havia rosto. Apenas escuridão. E daquela escuridão, uma voz clara, audível mesmo através do vidro, ecoou na minha mente, ignorando o amuleto. O silêncio que você comprou é muito pequeno, Ramon. E a escuridão aqui fora é muito grande. Podemos conversar agora? Estou na porta. A voz não era um sussurro. Era uma declaração. Clara, masculina, e carregada de uma autoridade antiga e fria. Ela atravessou o vidro, o amuleto de obsidiana e meus ossos,
como se eu estivesse na frente dela. O pingente no meu peito pareceu vibrar, não com calor, mas com uma repulsa intensa, como dois ímãs do mesmo polo se forçando a se tocar. A figura sob o poste de luz não se moveu. Apenas esperou. A porta da minha pensão era velha, de madeira maciça, mas naquele momento parecia feita de papel. Eu sabia que se ela, ou aquilo, quisesse entrar, nenhuma fechadura a pararia. A decisão foi tomada por puro instinto de sobrevivência. Não era coragem. Se eu a ignorasse, ela entraria. Se eu fosse até ela no escuro, talvez tivesse uma chance ínfima de controlar o cenário. Enfiei o pingente de obsidiana para dentro da camisa, sentindo seu gelo contra a pele, e vesti um casaco por cima. Com mãos trêmulas, destranquei a porta. O corredor da pensão estava escuro e silencioso. Desci as escadas rangentes. A porta da rua estava entreaberta, balançando suavemente. Eu não a havia deixado assim. Saí para a calçada úmida. O ar da madrugada era cortante. A figura ainda estava lá, sob a luz que piscava, a uns 20 metros de distância. Agora, de perto, via que o manto não era um tecido comum. Parecia absorver a luz, uma mancha de escuridão absoluta contra a noite já escura. O capuz ocultava qualquer traço de rosto. O que você quer? Minha voz saiu rouca, quebrada. A figura não respondeu com palavras. Em vez disso, ela simplesmente se virou e começou a andar, com passos lentos e deliberados, em direção a uma rua lateral estreita e mal iluminada. Era um comando. Um convite irrecusável. Eu segui. Não por coragem, mas porque a alternativa, voltar para dentro e esperar, era insuportável. Caminhamos em silêncio por becos que eu não conhecia, descendo ladeiras íngremes do centro histórico. O pingente no meu peito vibrava com mais força, uma dor aguda e penetrante. Estávamos indo em direção ao subsolo. Sentia na pele. Ela parou diante de uma construção baixa e sem janelas, uma espécie de casa de força ou depósito antigo, encostada na base de um penhasco rochoso no limite do centro. Uma porta de metal enferrujada estava entreaberta. A figura entrou, desaparecendo na escuridão. Hesitei por um segundo. O cheiro saía de lá, terra, pedra úmida e o incenso velho. Era outra entrada. Não a que havíamos selado, mas uma nova. Eles estavam por toda parte. Entrei. Havia uma escada de ferro espiral, descendo para as profundezas. A figura já estava lá embaixo, uma silhueta à espera. Desci, cada degrau rangendo como um grito abafado. O ar ficava mais frio e pesado a cada volta. Chegamos a uma câmara circular, talhada na rocha bruta. Não era um túnel. Era um antro. Nas paredes, os mesmos símbolos híbridos, cruzes, serpentes, olhos, mas aqui estavam pintados com um pigmento escuro que parecia brilhar fracamente. No centro, uma mesa de pedra baixa. Sobre ela, repousavam objetos, uma fotografia desbotada, um relógio de bolso enferrujado, um par de óculos com uma lente quebrada. Troféus. Memórias roubadas. A figura finalmente se virou para mim, com um gesto lento, puxou o capuz para trás. Não era um rosto de monstro. Era um rosto humano, de um homem de talvez 50 anos, com feições marcadas e olhos de um cinza sem vida, como pedra de rio. Mas havia algo profundamente errado. Sua pele parecia muito esticada, muito pálida, como se nunca tivesse visto o sol. E quando ele falou, seus lábios se moveram, mas o som vinha de toda a câmara, das próprias paredes. Ramon Silva. Pedreiro. Pai enlutado. A voz era a mesma, masculina e fria. Você comprou um silêncio barato. O silêncio da obsidiana é um reflexo, não um escudo. Ele só mostra a você, a si mesmo. Ele apontou para a mesa. Estes eram de outros que tentaram se calar. O silêncio os consumiu por dentro, até que só restou o eco do que temiam. E nós o coletamos. Quem é você? Forcei a pergunta, agarrando-me ao poste de uma escada para não cair. Um cantor. Um dos muitos. A congregação não morreu. Apenas, migrou. Do ritual para a realidade. A voz da terra não precisa mais de invocações. Ela está desperta. E tem fome das coisas vivas que pisam sobre ela. Dos sentimentos densos, das histórias, como a sua. Devolva a voz da minha filha. Deixe em paz. Ele, ou isso, deu algo que poderia ser um sorriso, um estiramento antinatural da pele. Não a temos. Ela é sua. Sempre foi. Nós apenas redirecionamos o canal. A saudade é um rio poderoso. Nós cavamos um leito para ele correr até nós. Para alimentar o vasto silêncio abaixo.
Entendi então. Eles não eram demônios que invocavam fantasmas. Eram parasitas emocionais. Engenheiros da culpa e da perda. Usavam a própria energia do nosso sofrimento como combustível, como isca, como arma. O engenheiro Montenegro está conosco agora, continuou o cantor. Sua obsessão pelo irmão perdido era uma torrente. Ele desagou aqui. Agora, sua voz faz parte do coro, sussurrando para outros sobre irmãos perdidos. Ele fez uma pausa. Você é mais resistente. Sua dor é mais quieta, mais profunda, mais valiosa. Por isso você merece uma oferta direta. Não quero nenhuma oferta. É a única que importa. Você pode ficar com o seu silêncio comprado. O amuleto o protegerá, por um tempo. Mas a cada dia, a voz da sua filha ficará mais fraca na sua memória, porque o amuleto suga tudo, até o amor. Até que dela só reste o sussurro que nós controlamos. Ele estendeu a mão, não em minha direção, mas em direção à parede. Um dos símbolos, um olho dentro de um triângulo, começou a brilhar com uma luz fosca. Você pode se juntar ao coro. Voluntariamente. Oferecer sua saudade, sua culpa, todo o peso da memória da Clarita. Nós a transformaremos em algo belo. Em parte da música eterna do subsolo. E você, Ramon, será livre do peso. Vazio, mas em paz. E poderá ouvi-la, sempre que quiser, como parte da sinfonia. Era a proposta mais perversa. A salvação através da rendição total. Tornar-se um alto-falante da maldição em troca do fim da dor. Eles não queriam meu corpo, queriam minha narrativa, meu luto. O amuleto queimava, agora uma brasa de gelo. Ele estava me pedindo para escolher entre me tornar um fantasma cheio de dor ou um eco vazio. Lembrei do velho Paco. Às vezes, eles ficam quietos só para você baixar a guarda. Este era o silêncio deles. A oferta sedutora. E se eu recusar? Perguntei, baixinho. Se eu quebrar esse amuleto e enfrentar a voz, enfrentar a dor, e simplesmente viver com ela? O sorriso do cantor desapareceu. O ar na câmara ficou eletrizado, pesado. Então você se tornará um farol. Sua dor brilhará no escuro, sem controle. Atrairá não apenas a nossa atenção, mas a de coisas mais antigas, que nós mantemos sussurrando com ofertas. Coisas que preferem rasgar a alma a negociar com ela. Você será um alvo. E, no fim, quando você cair, e você cairá, sua essência será dilacerada e consumida de forma tão caótica que nem mesmo um eco de você restará. Nem para o coro. A escolha era entre duas formas de aniquilação, a ordenada e a violenta. Olhei para os objetos na mesa. A foto desbotada de uma família sorridente. O relógio parado num horário específico. Cada um mundo destruído. E então, olhei para minhas próprias mãos, calejadas, que construíam coisas. Não queria ser um objeto numa mesa. Nem um sussurro em um túnel. Havia uma terceira opção. Não de vitória, mas de sabotagem. Está bem, disse, minha voz encontrando uma firmeza que eu não sentia. Eu aceito. Aceito me juntar ao coro. Mas quero fazer a oferta pessoalmente. No lugar onde a memória é mais forte. No túmulo dela. O cantor ficou imóvel, seus olhos cinzas me avaliando. O silêncio se alongou. Ele estava sentindo a verdade? Ou a arrogância de achar que havia vencido? O local é irrelevante. A intenção é tudo. Para mim, é relevante. É onde começou. Quero terminar lá. Ou não há poder real nessa transação? Desafiei-o. A lógica do ritual, do simbolismo, era o coração do que eles eram. Ele inclinou a cabeça. Como desejar. Amanhece em 1 hora. O cemitério de San Miguel. Iremos com você. A transição será feita lá. Ele deu as costas, sinalizando que a audiência havia terminado. Subi a escada de ferro, minhas pernas bombas, sentindo o peso do olhar dele, e de incontáveis outros olhos nas paredes, nas minhas costas. Corri. Não para a pensão, mas para a casa do velho Paco. Bati na porta até ele aparecer, de rifle na mão, olhos alertas. Preciso da sua ajuda. E de gasolina. Expliquei, rápido. Seu rosto endureceu, mas ele viu a determinação, ou o desespero final, nos meus olhos. Ele não discutiu. Pegou um galão de gasolina velho da garagem. O céu começava a clarear quando chegamos ao cemitério de San Miguel, antigo e cheio de mausoléus adornados. O túmulo da minha Clarita era simples, uma lápide de mármore branco. O ar era frio e quieto. Não tivemos que esperar. Eles já estavam lá. 3 figuras de manto, incluindo o cantor,
emergiram da névoa do amanhecer como fantasmas solidificando. Formaram um triângulo ao redor do túmulo. Comece, ordenou o cantor. Fale a memória. Ofereça o rio. Ajoelhei-me diante da lápide, tocando a pedra fria. Fingi uma fala, um sussurro de despedida, enquanto com a outra mão, por debaixo do casaco, desenroscava a tampa do galão de gasolina que Paco havia colocado ao meu lado, escondido atrás de um arbusto. Clarita, minha flor, comecei, minha voz trêmula de verdade, porque o que eu ia fazer era uma profanação. Despejei a gasolina. Não na lápide, mas no chão ao meu redor, em um círculo rápido, pingando no meu próprio casaco. O cheiro forte e químico cortou o ar. Os cantores perceberam. Um deles deu um passo à frente. O que é isso? A voz foi um rugido de muitas gargantas. Levantei-me. Na minha mão, o isqueiro barato que uso para cigarro. Vocês querem fogo? Gritei, a voz cheia de uma raiva pura e limpa que eu não sentia há anos. Vocês se alimentam do que é frio e enterrado. Da saudade que congela. Então tomem. Tomem o fogo. Acendi o isqueiro e o joguei aos meus pés. A chama lambeu a gasolina com um voxox baixo e poderoso. Um círculo de fogo se ergueu ao meu redor, separando-me deles, iluminando seus rostos pálidos com expressões de choque e depois de fúria absoluta. O fogo não era mágico. Era físico. Químico. Uma violência do mundo de cima, do sol, da combustão. Algo que sua voz da terra fria e úmida não compreendia. Pare. O grito deles foi um som físico, uma pressão que me empurrou para trás, mas o muro de chamas manteve a onda. O velho Paco, do portão, começou a tocar o sino antigo do cemitério, um badalo alto e discordante que rasgou o silêncio sagrado da madrugada. O fogo, o barulho, a profanação violenta. Era o oposto absoluto do sussurro, do subterrâneo, da negociação. Eu havia poluído o ritual com puro caos. Os cantores recuaram, seus mantos parecendo encolher diante das chamas. O olhar do líder, de raiva infinita, fixou-se em mim através do fogo. Você não ganhou. Apenas adiou. Sua marca está em nós. O silêncio o encontrará. Em outro lugar. Em outra voz. E então, eles simplesmente se desfizeram. Não viraram fumaça. Apenas pareceram afundar nas próprias sombras alongadas que projetavam, desaparecendo na terra entre as lápides. O fogo queimou rápido, consumindo a gasolina e meu casaco, que joguei longe. Fiquei ali, com as mãos levemente queimadas, ofegante, diante do túmulo de Clarita, agora manchado de fuligem. Paco correu até mim, apagando as últimas chamas com um cobertor. Doido. Você é um doido varrido. Olhei para a lápide. A voz dela tinha sumido. Não estava abafada. Estava silenciosa. O assédio cessou. O amuleto de obsidiana no meu peito estava quente, rachado ao meio. Eles tinham ido embora. Por enquanto. Mas o cantor estava certo. Eu não ganhei. A memória de Clarita agora estava misturada ao cheiro de gasolina e fumaça. Eu havia trocado o sussurro por um silêncio diferente. Um silêncio que eu mesmo criei, queimando o passado para escapar do presente. Voltei para a obra no dia seguinte. Valente me olhou, viu as queimaduras, os olhos vermelhos, e nada perguntou. Pagou o que me devia e me dispensou. A reforma do casarão foi abandonada pouco depois. De vez em quando, em noites muito quietas, se eu prestar atenção no ronco distante da cidade, penso ouvir um fragmento de melodia antiga. E quando passo perto de um bueiro aberto, o cheiro que sobe não é de esgoto, mas de terra úmida e incenso. Eles estão lá, esperando. O subsolo de Puebla é vasto e paciente. Mas eu aprendi a lição. Às vezes, para calar um sussurro, você não precisa de um amuleto. Precisa fazer tanto barulho, tanto fogo, que toda a escuridão vira para olhar para você e, por um instante, esquece de sussurrar.